Na aula de hoje, eu vou falar sobre um assunto que sempre aparece nos principais concursos que cobram noções de estatística. Estou falando das medidas de tendência central. As mais comuns delas são moda, média e mediana. Eu me chamo Breno, eu sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático. E esse canal ele foi criado para te ajudar a realizar o seu sonho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar. No escritório de processos de uma organização, o responsável pelos levantamentos estatísticos recolheu dados referentes à quantidade de processos que apresentavam irregularidades, obtendo os resultados mostrados na tabela a seguir para os meses de janeiro a julho. Então, no mês de março, por exemplo, existiram aí 13 processos com irregularidades. Então, cada mês traz a quantidade de processos irregulares. Nessa situação hipotética, a mediana do conjunto de dados apresentados na tabela é igual a... A mediana, gente, é uma medida de tendência central e para a gente determinar qual que é a mediana nesse conjunto de dados, a primeira providência que você vai tomar é organizar esses números aqui em ordem crescente ou decrescente. Então, vou colocar aqui em ordem crescente. Olha, o 12 é o menor deles. Logo em seguida, a gente tem o 13, depois o 14, que está aqui, depois o 15, logo em seguida 17, depois 20 e logo em seguida 21, que está aqui. Quando a gente organiza esses dados em ordem crescente ou decrescente, a gente vai olhar para o número que apareceu no centro. E percebam que o 15 é esse elemento aqui, olha, esse número. E que existem exatamente 3 valores abaixo dele e 3 valores acima. O 15, portanto, gente, vai ser a mediana. Mediana. Se a gente tivesse um conjunto de dados com uma quantidade par de elementos, a gente ia ter dificuldade de encontrar esse valor central. Quando isso acontecer, a gente pega os 2 valores centrais, soma eles e divide por 2. Pega a média aritmética desses 2 valores. Mas nessa questão, a alternativa correta é a letra A. Bora continuar. Em um teste de aptidão física realizado com 10 concorrentes a uma vaga de emprego, foram mensurados o peso e altura de cada um deles, obtendo-se para as alturas as seguintes medidas. Então, a gente tem uma tabela aqui que traz as alturas dessas 10 pessoas, esses 10 candidatos aí à vaga de emprego. De acordo com as informações da tabela, qual foi a moda entre as alturas? Gente, para determinar a moda, né, essa outra medida aí de tendência central, a gente tem que olhar, identificar na tabela aquele número que aparece com mais frequência. Só isso, não tem mais nada do que falar em relação a essa medida, esse tipo de medida de tendência central. Então vejam só, eu tenho aqui um conjunto de 10 alturas e a gente tem que identificar aquela que aparece com mais frequência. Por exemplo, 1,67 aparece 1, 2, 3 vezes. 1,81 aparece só uma vez. 1,75 também só uma vez. 1,72 aparece 2 vezes. E 1,65 também aparece 2 vezes. Então, a altura que aparece com mais frequência é 1,67. Então, essa vai ser a moda. A alternativa correta, portanto, vai ser a letra A. Bora continuar. A mediana e a moda do conjunto de dados 1, 2, 3, 9, 9, 10, correta e respectivamente são aí 6 e 9, 6 e 10, 3 e 9, 3 e 10 ou 6 e 8. Então, a gente quer aí a mediana e a moda, respectivamente. Então, nós vimos que a mediana consiste em pegar esse conjunto de dados, organizar eles em ordem crescente ou decrescente e pegar o valor central que aparece no meio.
Agora vejam aqui, olha, esse conjunto ele já foi apresentado para a gente na ordem crescente. E eu quero pegar o valor central. O número que aparece no centro vai ser a minha mediana. Só que percebam que eu tenho uma quantidade par de elementos. Quando isso acontece, nós vamos considerar esses dois números aqui, olha, 3 e 9 no caso. Percebam que eu tenho dois valores à esquerda e dois valores à direita. Para eu determinar a mediana, eu vou pegar aqui, olha, o 3, vou somar com 9 e vou dividir esse resultado aqui por 2. 3 mais 9 é 12. 12 dividido por 2, 12 dividido por 2 dá 6. Então, esse valor que nós determinamos aqui, olha, é o da mediana. Então, a mediana vale 6. A moda é aquele número que aparece com mais frequência no conjunto. Nesse caso, o número que aparece com mais frequência, olha, é o 9. Ele aparece 2 vezes. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. Nem sempre um conjunto de dados, pode acontecer de um conjunto de dados apresentar mais de uma moda. Pode ser, inclusive, que não exista moda em um conjunto de dados. Isso quando a gente não tiver elementos repetidos, né? Os números forem repetidos. Nessa questão, a alternativa correta é a letra A. O número de solicitações mensais feitas no primeiro semestre ao Departamento de Recursos Humanos foram 32, 27, 36, 42, 32 e 53. Com base nessas informações, podemos corretamente afirmar que a moda tem um determinado valor e a média um outro valor. Percebam que as alternativas trazem exatamente isso, né? Eles querem saber o valor da moda e da média. Determinar o valor da moda consiste em olhar para esse conjunto de dados e ver aquele número que aparece com maior frequência. E o número que aparece com maior frequência nesse conjunto de dados aqui, olha, é o 32. Então, a moda é igual a 32. Se a moda vale 32, a gente já consegue eliminar duas alternativas. Alternativa A, alternativa B, que fala que a moda é 54, está incorreto. E a alternativa D, que fala que a moda é 41. Para finalizar a questão, eu preciso determinar o valor da média. Quando a questão pede a média aqui, nada mais é do que a média aritmética. Para determinar a média aritmética, a gente precisa somar o conjunto de dados, esses números aqui que fazem parte do conjunto, e depois dividir pela quantidade de elementos desse conjunto. Então, vou somar lá 32 mais 27 mais 36 mais 42 mais 32 mais 53. E esse resultado aqui eu vou dividir por 6. Fazendo essa soma aqui, olha, a gente encontra 222. Acreditem, dividido por 6. Agora é só fazer essa divisão, né? Então a média aritmética vai ser igual a 222 dividido por 6. Simplificando por 2 aqui, eu fico com 111 dividido por 3. Olha. Dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. E 111 dividido por 3, a gente encontra 37. Então, a média aritmética é 37. A alternativa correta é a letra C. Considere a amostra de 5 valores: 7, x, 3, 12 e 3. Sabe-se que a mediana dessa amostra é igual a 6. A diferença entre a média e a moda dessa amostra é igual a... Então, o exercício, a questão pede a diferença entre a média e a moda. Antes da gente determinar a média e a moda, eu preciso determinar qual que é o valor desse elemento aqui desconhecido, olha, que o enunciado trouxe para a gente, esse x aqui.
Então lembrem-se que a mediana consiste em a gente organizar os dados em ordem crescente ou decrescente e pegar o valor que aparece no centro. Então, se eu colocar esses dados aqui em ordem crescente, eu vou colocar aqui 3, 3, vou colocar o x aqui no meio, 7 e 12. Percebam que eu trouxe o x como elemento central porque o enunciado deixou claro para a gente que a mediana é 6. E nesse conjunto de dados aqui, olha, a gente não tem nenhum número igual a 6 e a quantidade de elementos que aparece é ímpar. Então, a gente tem que ter um elemento central que corresponde à mediana, tá? Caso contrário, esse x poderia estar em qualquer posição aqui, né? Após a organização em ordem crescente ou decrescente. Eu só coloquei ele no meio porque esse valor de x aqui, olha, que vai ser minha mediana. Mediana. E a mediana vale 6. O enunciado informou isso para a gente. Então, eu sei o valor da mediana é 6. Portanto, a gente acabou de determinar o valor de x aqui, ó. X vale 6. Vamos anotar isso aqui, ó. X vale 6. Beleza. O exercício quer a diferença entre a média e a moda. Então, vou precisar determinar o valor da média e da moda. A moda é bem de boa, né? Para a gente determinar o valor da moda aí, é só ver aquele elemento que aparece com maior frequência. E o número que aparece com maior frequência é o 3. Então, a moda é 3. Ela foi bem tranquila de determinar. Para calcular a média aritmética no caso, a gente soma todos os elementos do conjunto, no caso aí 7, mais 6, mais 3, mais 12, mais 3, e divide pela quantidade de elementos que tem o conjunto, no caso aqui por 5. Ó. Então, beleza, 7 mais 6 é 13, né? 13 mais 3, 16, 16 mais 12, 28, 16 mais... na verdade, está 13, 16 mais 12, 28, 28 mais 3, 31. 31 dividido por 5. Beleza. 31 dividido por 5 vai dar 6,2. Eu peguei 31 e dividi por 10, que deu 3,1, e depois multipliquei por 2. Dá 6,2. O exercício está interessado aí, olha, na diferença entre a média e a moda. Então, fazer a diferença desses dois valores. Então, pegar a diferença da média aritmética pela moda, ou seja, 6,2 menos 3, e essa diferença dá 3,2. Então, essa é a resposta. A alternativa correta, portanto, é a letra C. E aí, você está aprendendo com as questões? Pô, então me dá uma moral aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar mais alguns problemas. Os valores abaixo representam os faturamentos em unidades monetárias de lojas localizadas em shopping centers em certo dia. Então, 60 lojas faturam 100 unidades monetárias, 45 lojas faturam 165 unidades monetárias e assim sucessivamente. O faturamento mediano das lojas em unidades monetárias foi de... Lembrem-se que a mediana consiste em organizar os dados em ordem crescente ou decrescente e pegar o valor central. Se nós fôssemos fazer isso nessa questão, daria muito trabalho, porque a gente tem 60 lojas que faturam 100, 45 lojas, mais 39, mais 12, mais 11. A gente vai ter que listar todas essas lojas aqui em ordem crescente e pegar o valor central. Só que existe uma maneira mais inteligente da gente organizar esses dados, né? Então, a gente sabe lá, por exemplo, que 60 lojas tiveram faturamento de 100 unidades monetárias. Então, se a gente organizasse em ordem crescente, essas lojas estariam mais à esquerda, beleza? Então, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, eu teria aqui, ó, no primeiro bloco aqui, 60 lojas que tiveram faturamento monetário, aí, vamos supor que sejam reais, de R$100.
Aí logo em seguida, a segunda loja que teve, as lojas tiveram faturamento superior aqui ao de 100, né, imediatamente após aqui, seriam as lojas que faturaram 165. Então as lojas que faturaram aqui, por exemplo, R$ 165, elas estariam exatamente aqui, são 45 lojas. Eu estou acomodando todas essas lojas aqui, até aquelas lojas que tiveram faturamento maior, que foram 11, né, que vão estar mais à direita aqui, olha. Então 11 lojas estariam aqui, com faturamento aí de 225. Eu quero, gente, a mediana. Então a mediana vai ter que ser aquela loja que aparece no valor central aqui. Como que a gente vai fazer para resolver esse problema? Olha, é bem tranquilo. Primeira coisa, nós vamos somar aqui todas as lojas que aparecem, né? Então a gente tem um total de lojas, na verdade. 0 mais 5, 5, 5 mais 9, 14, 14 mais 2, 16, mais 1, 17, fica 7, vai 1, 7, 11, 14, 15, 16. 16. Então a gente tem 167 lojas. Percebam que a quantidade de lojas é uma quantidade ímpar. Então, eu quero a loja que está exatamente no centro. Percebam o seguinte, que eu vou ter aqui 83 lojas à esquerda, 83 lojas à direita, e aqui no centro, a loja que vai estar na posição aqui 84, então vou ter 83 lojas para cá, 83 para cá, e a loja que vai estar aqui, olha, vai estar na posição 84, tá? Então aqui são 83 lojas à esquerda, 83 lojas à direita. Por quê, gente? Ó, 83 mais 83 dá 166, mais um 167. Então, o valor central, né, ou tendo organizado os faturamentos aqui em ordem crescente, vai estar nessa posição. Então, vamos lá. Olha, não vai ser nenhuma dessas 60 primeiras lojas. Se eu pego 60 mais 45, dá 105. Né? Então, perceba o seguinte, que a loja que vai representar aí a mediana está exatamente nesse conjunto aqui, ó. Porque da posição 61 até 105, aparece o carinha que está na posição, olha, 84. Beleza? Muita atenção aqui, questão interessante, mas a ideia é organizar os números aqui em ordem crescente ou decrescente, pegar o valor central. Eu estou interessado naquele número que está na posição 84. Então, na verdade, esse número faz parte desse conjunto aqui, né? Esse segundo conjunto aqui. A alternativa correta, portanto, vai ser a letra B, 165. Bora continuar. Uma amostra de 12 executivos que ocupam altos cargos em empresas multinacionais mostrou que o salário médio em unidades monetárias era de 500 unidades monetárias. A amostra revelou ainda salários de 560 unidades monetárias, 570 e 490, aparecendo duas vezes cada um deles, e 480 unidades monetárias apareceu apenas uma vez. Os outros executivos tinham o mesmo salário. A moda dos salários nessa amostra é, questão bem interessante, gente. Então a gente sabe o seguinte, que dois executivos tinham um salário aí, olha, de 560 unidades monetárias. O enunciado falou pra gente. Que dois executivos também tinham um salário aí de 570 unidades monetárias, mais dois executivos que tinham um salário de 490 unidades monetárias, mais um executivo que tinha um salário aí de 480 unidades monetárias. Então percebam que eu já tenho aí, olha, dois executivos, 4, 6, 7. Vou colocar um aqui na frente do 480 só para indicar que é uma pessoa, é um executivo. O restante, ou seja, os outros 5, têm o mesmo salário. Né? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu já tenho esse conjunto de dados aqui, vou colocar aqui, ó,
mais 5, que é a quantidade de executivos que tem o mesmo salário que eu vou chamar aqui de X. Tudo isso eu vou dividir pela quantidade de executivos, que é 12, e eu sei que essa média aritmética precisa ser igual a 500. Repetindo, 2 executivos ganham 560, 2, 570, 2, 490, 1 ganha 480. Eu tenho aqui 2, 4, 6, 7 executivos. Só que nessa amostra foram retirados aí 12 executivos. Então falta a gente colocar 5 executivos e esses 5 executivos eles têm o mesmo salário. Então 5 vezes X. Eu não sei qual que é o salário desses executivos. Eu preciso resolver essa continha aqui. E percebam que o valor de X vai corresponder à moda, que é o que a questão pede, né? Porque a moda é aquele número, né? Aquele salário que aparece com maior frequência. E 5 funcionários terão esse salário. Ou seja, vai ser aquele salário que aparece com maior frequência nesse conjunto aí de amostras. Então aqui é só continha para a gente não errar. Vamos fazer com atenção aqui, ó. 2 vezes 560 dá 1.120, mais 2 vezes 570 dá 1.140, mais 2 vezes 490 dá 980, mais 1 vezes 480 é 480, e 5 vezes x é 5x. Esse 12 que está dividindo, eu já vou passar para o outro lado da igualdade multiplicando 500. Então, vou ficar com 12 vezes 500. Deixa indicado aqui, ó. Beleza. Vamos somar agora esses carinhas aqui, ó. 1.120 com 1.140 vai dar 2.260. Então, somando esses dois carinhas aqui, eu fico com 2.260 mais 980 mais 480. Isso dá 1.460. 1.460 mais 5x. Isso vai ser igual 12 vezes 500. Isso vai dar aqui, ó. 12 vezes 5 dá 60. Acrescento 2 zeros, vai dar 6.000. Então, 1.260 mais 1.460 vai dar 3.720. 3.720 mais 5x vai ser igual a 6.000. Beleza. Vamos terminando a continha aqui, ó. Vamos terminar ela do lado aqui, ó. Então, 3.720 mais 5x é igual a 6.000. Então, daqui eu tiro, olha, que 5x, vou continuar na conta aqui, ó, do lado aqui, ó. 5x vai ser igual a 6.000 menos 3.720, dá 2.280. Então, x vai ser igual a 2.280 dividido por 5. X vai ser igual a 2.280 dividido por 5. 2.280 dividido por 5, por 10 daria 228. 228 vezes 2, 456. 456. Então, 456 é o salário, né, em unidades monetárias desses executivos. Como ele está interessado na moda e 5 executivos ganham esse valor, a alternativa correta vai ser a letra A. Questão muito interessante, né? Bora continuar. Segundo dados do IBGE, o IPCA mensal registrou os seguintes valores entre janeiro e julho de 2023. A gente tem uma tabela aí que informou, né, os dados percentuais em janeiro do IPCA, 0,53, fevereiro 0,84 e assim sucessivamente. Considerando esse período, a mediana e a amplitude
foram iguais, respectivamente, a... O foco da nossa aula de hoje não é falar de média de dispersão, mas aproveitando que a questão pediu, a amplitude nada mais é do que a gente olhar para o conjunto de dados, nesse caso aqui a tabela, e pegar aquele dado que apresenta o menor valor e olhar depois para aquele dado que apresenta o maior valor e fazer a diferença desses dois carinhas. Então, por exemplo, olha, o menor número aqui registrado, essa pesquisa feita pelo IBGE, é o menos 0,08. E o maior índice percentual aqui, olha, foi de 0,84. Então, a amplitude, vamos calcular aqui de uma vez, vai ser a diferença desses dois valores. Então, vai ser 0,84 menos 0,08. Muita atenção com esse menos a mais, né? Esse menos 0,08 dá abaixo do zero. Então, no final das contas, o que eu vou fazer aqui é somar 0,84 com 0,08. Fazendo essa soma aqui, olha, a gente encontra 0,92. Então, essa aqui é a amplitude. Tá? Existem outras medidas de média de dispersão, né, como variância, desvio padrão. Essa é uma das mais simples. A gente pega o maior valor e o menor valor e faz a diferença entre eles. Então, beleza, ele quer respectivamente mediana e amplitude. Então, a gente já calculou a amplitude, já dá até para determinar qual que é a alternativa correta, não vai ser nenhuma dessas. A alternativa correta vai ser a letra C. Mas vamos determinar aí a mediana, né? A mediana, a gente organiza esses dados aí em ordem crescente e pega o valor central. Para eu não precisar reescrever os números, a gente pode fazer da seguinte maneira, ó. Organizando em ordem crescente, esse aqui seria o primeiro número, a primeira posição. Logo em seguida, eu teria o 0,12, depois 0,23 a terceira, logo em seguida o 0,53, está na quarta posição, 0,61, 0,71, depois o 0,84. Perceba o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,84 aqui é 7. Eu tenho 7 números, né? Então, vou ter um valor central, vou ter 3 à esquerda, 3 números à direita, e o valor central vai ser o quarto número. Então, olha só, a mediana vai ser justamente o 0,53. Percebam que abaixo do 0,53, eu tenho aqui esses 3 valores, e à direita eu vou ter esses outros 3 valores aqui, e esse número ficaria no centro. Então, a alternativa correta, de fato, é a letra C. A média de um conjunto de 18 salários mensais de uma empresa de desenvolvimento era de R$ 5.500. Recentemente, 2 novos funcionários foram incorporados, um com um salário mensal de R$ 6.000, outro com salário mensal de R$ 6.800. Assim, a nova média salarial mensal passou a ser D. Questão interessante, gente. Seguinte, o enunciado falou para a gente que a média aritmética de 18 salários, ou seja, se eu pegar o primeiro salário, mais o segundo salário, reticências, até o 18º salário, e dividir por 18, né, que é a quantidade de salários, a gente tem uma média, e essa média aqui, ela é conhecida. Ela é de R$ 5.500. Nesse momento, olha, esse 18 que está dividindo, eu posso passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Ou seja, se eu pegar o primeiro salário, mais o segundo salário, mais reticências, até o 18º salário, isso vai ser igual ao produto de 18 com 5.500. Quando a gente realiza esse produto, a gente encontra aí, ó, 99 mil. O que eu quero dizer com isso? Que a soma dos 18 salários dá 99 mil. Essa informação ela vai ser importante para a gente.
O enunciado falou o seguinte, que tinham aí, né, esses 18 salários, x1 mais x2 mais reticências x18, e foram incorporados 2 novos salários. Um salário aí de R$6.000 e mais um salário aí de R$6.800. Esse resultado eu preciso dividir agora por 20, são 20 salários aqui. Ele está perguntando qual que é a nova média. Nesse momento, gente, olha, eu vou substituir aqui o x1, x2, reticências até o x18 por 99.000, porque essa soma aqui dá 99.000. A gente já tinha separado essa informação, que é extremamente importante. Então, na linha de baixo aqui, olha, substituindo x1 até x18, eu vou colocar aqui 99.000 mais 6.000 mais 6.800 dá 12.800. Tudo isso agora dividido por 20. Né? São 20 salários que a gente está considerando. 99.000 mais 12.800, isso dá 111.800 dividido por 20. Nesse momento, olha, eu posso cortar um zero com um zero, sobra para a gente 11.180, e esse resultado eu preciso dividir por 2. 11.000 dividido por 2 dá 5.500. 180 dividido por 2 dá 90. Então, vai dar 5.590. Então, essa vai ser a nova média aí salarial. A alternativa correta é a letra B. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, então não deixa de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, porque dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então valeu aí, até o próximo vídeo, tamo junto!